realmente microplásticos na placenta humana. Uhum. Mas é como lhe digo, a nossa exposição a estas partículas é tão grande, não é? Que eu quase que digo que não acho estranho. O que eu acho estranho é que não se encontra em mais sítios. Eu acho que desde que se procura, encontra-se. E, portanto, acho que é muito provável, sim, que estes microplásticos, os nanoplásticos, peço desculpa, os micro não, porque apesar de serem pequenos, são muito grandes. Claro. Neste contexto, mas os nanoplásticos, dos quais se sabe muito pouco, eu penso que sim, que poderão ter efeitos bastante prejudiciais, embora desconhecidos neste momento. Uhum. Outra questão que está aqui a colocar a Isabel Lima é aquela eterna dúvida em relação aos materiais que vão para reciclagem. Eles são mesmo reciclados? Nós soubemos, lembro-me que há uns anos, na altura no Biosfera, nós andávamos à procura a capacidade de reciclar determinado tipo de invólucros de snacks e também a questão de haver materiais consociados que são mais do que um material e a dificuldade de fazer esta reciclagem. Portanto, a Isabel pergunta, e eles são mesmo reciclados? Eu acho que há sempre esta dúvida no cidadão. Eu estou a fazer isto, mas isto vai acontecer mesmo assim? Isto é tratado? Estas dúvidas são pertinentes ou não? Claro que são pertinentes enfim, existem desde há muito, não é? Eu penso que neste momento podemos ter um bocadinho mais de confiança, mas evidentemente que nem todo o plástico é reciclado, não é? Portanto, nós, enfim, as embalagens são de facto talvez aquilo que é, enfim, que temos dados mais fiáveis da sua reciclagem, porque existem as sociedades gestoras que encaminham para a reciclagem, como a Sociedade Ponto Verde e outras, não é? E, portanto, aí nós sabemos, não é? Portanto, as empresas pagam para que os seus objetos, os seus produtos, no fim de vida, sejam reciclados. E então aí nós sabemos. Mas há muita coisa que não é abrangida, não é? E, portanto, se não falarmos de embalagem, eu penso que a nossa taxa de reciclagem deve ser muito baixa. Deve ser talvez aquela média mundial, 9, 10, 11%, 12%, não faço ideia. É claro que nem todos os materiais são interessantes para a reciclagem, por um lado, porque podem não ser quantidades suficientes, porque isto é uma indústria, quer dizer, não vamos dizer agora se for uma quantidade pequena não é interessante, não é? Portanto, ou são quantidades realmente interessantes, e isso não acontece com todos os polímeros, não é? E depois temos também o grande problema das embalagens mistas, não é? Portanto, o sonho do reciclador é a embalagem que é toda ela do mesmo material, isso é o sonho do reciclador. Não tem que fazer nada, não é? É só buscar o material e reciclar. Agora, uma garrafa que é de PET e a tampa é polietileno e o rótulo ainda é de uma outra coisa, quer dizer, tudo isto são dificuldades, não é? E, portanto, eu acho que o que se está a pensar neste momento, e até mesmo no âmbito do Pacto para os Plásticos e outras plataformas, é precisamente tentar redesenhar as embalagens, não só no sentido de usar menos material, mas também no sentido de que esses materiais sejam de preferência o mesmo, ou se não forem o mesmo, sejam só 2 e não 3 ou 4 diferentes, não é? Portanto, facilitar um pouco esta questão, que eu acho que é um aspecto muito, muito importante. Exato. Eu já tenho pessoas que querem colocar a questão diretamente, mas eu aproveitava para lançar a pergunta do Pedro Lamas de Oliveira, que também nos fala um pouco esta ligação dos disruptores endócrinos que nós já ouvimos falar em relação ao meio marinho, mas como é que eles chegam até nós e se eles têm aqui alguma relação putativa nomeadamente com doenças autoimunes ou mesmo cancro? Pois, essa relação causa e efeito é difícil de provar, não é? É sempre esse problema difícil de demonstrar. Acho que não estamos ainda no ponto em que podemos demonstrar isso. Agora, por exemplo, que os aditivos, ou seja, como eu disse há bocadinho, são milhares de compostos diferentes, dos quais apenas meia dúzia foi, de facto, ensaiada em termos da sua toxicidade. Eles, de facto, são disruptores endócrinos, como, aliás, muitos outros contaminantes que estão nas águas, não é? E, portanto, experiências laboratoriais demonstram, de facto, que esses disruptores endócrinos atuam ao nível da reprodução, interferem, não é? No fundo, são imitação das nossas hormonas, das nossas, quer dizer, dos organismos, e também das nossas, e que, portanto, que interferem na reprodução e, muito provavelmente, interferirão também na nossa reprodução. Não creio, no entanto, que isso esteja demonstrado de maneira robusta. Acho que, enfim, uma coisa é nós termos experiências laboratoriais com organismos, outra coisa é termos, portanto, a comprovação que isso está a acontecer. Suspeitamos que sim, não é? A nossa percepção é essa, mas até haver evidências científicas acontece muita coisa, não é? Portanto, em vez de haver a precaução de não usar esses compostos, porque de facto, as experiências de laboratório se comprova que eles
têm efeitos negativos, como o princípio da precaução havia de nos, enfim, de fazer com que esses compostos não fossem utilizados, mas não. Eles continuam a ser utilizados, ainda por cima muitos deles são segredos industriais, portanto a indústria não partilha sequer o que é que coloca nesses produtos e portanto nós estamos um bocadinho às escuras relativamente a muitas coisas dessas. Então eu vou aproveitar e pedir ao Bruno para colocar a questão e já agora ao Francisco tem aqui mais dados a partilhar connosco e até mesmo questões filosóficas que eu acho que são muito bem-vindas. Por favor. Portanto, havia o Bruno e o Francisco. Querem colocar a questão, por favor? Estou sim? Passa. Não sei se me ouvem. Ok, obrigado. Eu estou a falar da Grécia. Eu tenho um projeto aqui, um projeto aqui semelhante aqui no Mar Egeu e tenho 3 perguntinhas muito rápidas e todas conectadas. Peço perdão já pelo meu português porque não está assim tão bom. Eu gostava de perguntar à professora, a parte da educação, não é importante, não sei, dar a informação correta às pessoas? Por exemplo, nós falou no início que o plástico reciclado na Europa chega ao valor de 30%, mas 30% do plástico recolhido, o que acho que neste momento está a 6% do plástico produzido, ou seja, é 30% de 6%. Isso é muito importante que as pessoas entendam, acho eu, não sei, estou a perguntar se esse é o valor certo. Evidentemente que os valores só podem existir daquilo que é recolhido, não é? Porque o outro é um plástico que foge à recolha, foge ao fluxo, não é? E, portanto, entra na tal categoria do plástico mal gerido, não é? Esse plástico mal gerido é muito mais difícil de contabilizar. Talvez se possa contabilizar um pouco pela limpeza municipal, por exemplo, não é? Nos casos em que ela existe. Mas de facto é uma variável que quer dizer, que só pode ser estimada, não é? E se calhar de uma forma muito grosseira. Mas evidentemente que estes valores que eu indiquei da reciclagem é daquilo que é recolhido. Sim, claro, não é do resto. Uhum. Até porque o resto vai para o aterro, provavelmente, não é? Ou outra coisa qualquer. Uhum. O Francisco Mesquita gostaria de ter som para colocar a questão. Não sei se basta clicar no microfone ou se terá de ser a organização a dar som ao Luís, ao Francisco. Quer colocar a questão? Francisco, sempre quer colocar a questão. Eu não sei se... por mim, eu posso tirar e pôr o microfone. Como participante, eu não sei. Olá, boa noite. Não sei se me ouvem agora, penso que sim. Perfeitamente, muito obrigada. Muito obrigado também. Agradeço esta partilha de informação que de facto é bem útil, interessante. Eu cheguei mais tarde um pouco, porque entretanto não uso o Teams, não usava, então tive que instalar assim um pouco à pressa. Bom, eu de facto este tipo de informação é de facto muito interessante. Eu movimento mais no campo das ciências humanas e sociais, portanto, de algum tipo de informação que foi veiculada eu não entendo, diria assim, mas de facto estas questões da sustentabilidade são questões que eu estudo há muitos anos nessa vertente das ciências humanas e sociais, nomeadamente na moda sustentável. A questão que eu tinha para a professora e que deixei aí na parte por escrito é o que é que de facto cada um de nós, enquanto consumidor, poderá fazer para mitigar de facto esta situação, não é? E de alguma forma contribuirmos para o que está a acontecer. Eu sei que é uma questão, enfim, complexa, eu sei que há muitos intervenientes, eu sei que, por exemplo, na questão do dióxido de carbono, só os Estados Unidos e a China emitem cerca de 75% do dióxido de carbono, mas naturalmente que as pessoas, nós, enquanto consumidores, temos, na verdade, poder. E a questão era justamente nessa vertente, que talvez uma questão um pouco filosófica, diria, tal como eu
escrevi, mas o que é que cada um de nós, enquanto consumidor, poderá fazer para, de alguma forma, combater esta tragédia que estamos a viver, ainda com efeitos talvez não muito visíveis, mas enfim, que já estão a acontecer um pouco por todo lado, mas que naturalmente se vão intensificar. E a questão era essa justamente. Agradeço uma vez mais esta oportunidade de poder expressar um pouco das minhas ideias sobre este assunto. Muito obrigado. Muito obrigada. Paula. Muito obrigada pela sua questão. Há uma coisa muito simples que todos podemos fazer, que é consumir menos. Não só de plástico, mas de tudo. Não é? Portanto, nós consumimos excessivamente, temos essa facilidade. E, de facto, esse consumo excessivo também foi o que nos levou até aqui. E, portanto, é, no fundo, repensar as nossas escolhas, fazer as opções sustentáveis. Evidentemente, estou a pensar, por exemplo, quando se compram coisas, não é? Portanto, é preciso que essas opções existam, claro, não é? Se elas não existirem, não temos escolha, mas eu penso que hoje em dia já existem em Portugal algumas opções e, portanto, penso que consumir menos, fazer opções sustentáveis, contaminar as pessoas à nossa volta sobre este assunto, levar isto a cada vez a mais pessoas, de maneira que elas percebam que todos os pequenos passos contam, porque muitas vezes as pessoas ficam paralisadas pela enormidade do problema e, portanto, acham que não podem fazer nada, acham que elas sozinhas não vão fazer nada. Isso é tudo mentira, evidentemente, não é? Portanto, todos os gestos contam, dos mais pequeninos aos maiores. E é muito importante passar esta mensagem. Eu tento fazer isso aqui, neste momento agora, não é? Mas também tento passar a mensagem aos que me rodeiam, não é? Às pessoas com quem eu me dou, ao meu círculo de amigos, aos meus alunos. Enfim, tento, não é? Porque acho que esta ideia de que não podemos fazer nada porque somos só um indivíduo no meio de muita coisa é uma ideia profundamente errada, não é? E não podemos continuar nesta tónica. Temos que todos fazer qualquer coisa. Uns farão mais, outros farão menos, mas temos todos de fazer qualquer coisa. Há um caminho, não é? Há um caminho a fazer. E esse caminho tem que ser encetado, alguns, muitas vezes, com um pequeno gesto, basta. Claro. Eu, antes de pedir ao Bruno parcerias para colocar a questão, eu juntava aqui, no fundo, na ligação disto que a Paula Sobral acabou de dizer, a Isabel Lima e o Paulo Favelha perguntavam que organizações é que precisam da nossa colaboração e se existem, no fundo, ações de divulgação para esta causa suficientes. Como é que, neste alinhamento, já existe muita coisa, mas existem determinados hotspots, digamos, onde a nossa ação tenha um resultado mais eficaz? Além de separar o lixo, foi uma coisa que a Isabel disse, como é óbvio. Sim, claro, separar o lixo é importante. Colaborar com organizações, claro que é sempre importante, não é? As colaborações são sempre bem-vindas. Se há muitas organizações a trabalhar este tema, não deverá haver muitas a trabalhar o tema. Há muitas a fazer limpezas de praia, por exemplo. Há muita gente a fazer limpezas de praia, a remover, não é? Portanto, a atuar do lado, portanto, no fim de linha, digamos, não é? A remover. É claro que isso não vai resolver o problema, não é? Podemos continuar a limpar, nunca acabaremos de limpar. Mas é bom porque cria sensibilidade, não é? Portanto, as pessoas mexem no lixo, as pessoas vão à praia, percebem o que é que lá está, podem tentar perceber de onde é que vem fazer esse exercício e, portanto, é sempre bom, mas não vai resolver o problema. Essas são a maior parte das organizações enfim, que giram nesta esfera do lixo marinho, plástico. Mas depois, claro que há outras plataformas, não é? Há outras organizações que têm, por exemplo, vou falar na Associação Portuguesa do Lixo Marinho, enfim, que é a minha associação, mas que é uma plataforma também que tenta reunir vontades de vários intervenientes no sentido de veicular informação rigorosa, não é? Portanto, portanto, somos uma organização não governamental, claro, mas o nosso objetivo é a formação e a capacitação, portanto, não estamos propriamente, estamos nesse nível, digamos, talvez também porque temos uma origem na academia, não é? Portanto, tudo isso eu penso que depois se traduz também nos nossos objetivos de educação. E depois, claro, há estas plataformas, como eu falei, o Pacto Português para os Plásticos
pronto, enfim, há muita gente a tentar ter modos de vida distintos, não é? Portanto, que não façam lixo zero, por exemplo, não é? Portanto, há muitas, não sei se serão exatamente organizações, algumas são, e até são organizações internacionais que têm focos aqui em Portugal, mas há muitas pessoas já que têm isto em mente, digamos assim. E eu penso que uma pequena pesquisa na internet certamente produzirá muitos resultados interessantes enfim, plataformas, de organizações que estão a começar a trabalhar nisto, porque isto de facto é uma coisa também recente, não é? Não há um grande histórico disto, não é? E há muita coisa a fazer e há muitas dificuldades e portanto, diria que não há muita coisa, mas começa a haver já o suficiente para todos nós nos podemos envolver numa visão coletiva, digamos, de acabar com isto. Então eu agora pedia para o Bruno parcerias e a seguir também pedia à Marta, e sei que há um outro pedido de uma pergunta e eu peço à organização que me diga quem é, que eu não consigo visualizar. Eu vi que era Marta, mais uma pessoa que queria colocar. Portanto, eu pedi estas 3 questões que estão agora aqui em cima da mesa para cada um dos participantes, o parcerias, a Marta, e sei que há mais alguém. Olá, outra vez. Muito obrigado por ter respondido à minha pergunta anterior. Eu explico muito rapidamente o porquê da minha pergunta anterior e esta nova. Eu, como disse, tenho um projeto semelhante aqui e é de pesquisa e também de educação da população local aqui na ilha onde eu vivo, na Grécia. E um dos problemas que eu encontro mais é com estas informações, tipo as pessoas dizem, já reciclamos 30% do plástico, já chega, e tudo mais. Parece que são entraves no trabalho que estamos a fazer. Portanto, gostaria de fazer só uma pergunta. Se pode muito rapidamente explicar o processo da reciclagem do bioplástico, que é outro dos grandes problemas que eu vejo aqui. As pessoas usam as palhinhas de bioplástico e tudo mais de bioplástico, sem compreender que o bioplástico, o processo da reciclagem é muito semelhante ao plástico normal. Ou seja, esse plástico continua anos a fim no mar e em todo lado. Isto só assim uma explicação muito rapidamente, porque eu acho que é muito mais importante ter uma professora de universidade a explicar esta coisa do que só um professor de surf. Muito obrigado. Eu já precisava de saber o que é que entende por bioplástico, não é? Porque bioplástico pode ser muita coisa. Pode ser realmente um plástico que é completamente biodegradável, como aquele exemplo que eu dei, dos polihidroxialcanoatos e outros, não é? Como pode ser um plástico de base biológica, que é outra coisa, não é? O plástico de base biológica é um plástico que é feito, por exemplo, à custa da cana-de-açúcar, imagino, não é? Portanto, o etanol da cana-de-açúcar é polimerizado, dá etileno, dá polietileno. Esse polietileno é exatamente igual ao outro, de origem fóssil, não é? E, portanto, como diz bem, de facto, esse plástico não se vai degradar, ou vai levar tanto tempo a degradar-se como o outro, não é? Portanto, é preciso fazer essa distinção. Portanto, que há plásticos, de facto, que se degradam, em termos de biológicos, digamos, em que produzem biomassa, CO2 e água, e há aqueles que são exatamente iguais aos feitos com os combustíveis fósseis, só que são de origem biológica. E, portanto, esses não têm vantagem nenhuma, quer dizer, evidentemente poderão ter alguma vantagem porque na sua, enfim, não há tantas emissões na sua produção, etc., mas, de facto, em termos da sua persistência no ambiente, ela é exatamente idêntica, não há qualquer diferença. Outra coisa que eu acho que é também, que falou nessas palhinhas, etc., essas, eu não sei qual é a origem, não é? Mas se forem de base biológica, não são recicláveis, enfim, são tão recicláveis como os plásticos normais, digamos, os plásticos de origem fóssil. Se não, há também muita confusão, enfim, isto é realmente, enfim, há muita desinformação relativamente a isto. Por exemplo, há muito plástico que se diz que é compostável, não é? E, portanto, esse plástico aparece como uma alternativa boa, e de facto é preciso dizer que ele é compostável. As pessoas pensam que é compostável no quintal, mas não é compostável em unidades industriais, e essas unidades industriais quase não existem em Portugal, não é? E, portanto, tudo isso precisava, digamos, de ser, essa informação precisava de ser mais límpida, mais organizada e mais clara para toda a gente.
porque há muita confusão com este vocabulário, não é? De coisas, de termos muito semelhantes, que fazem muita confusão na cabeça das pessoas, e que as pessoas muitas vezes pensam que estão a fazer uma coisa muito bem feita, e na verdade não estão, mas a culpa não é delas, é porque a informação e a comunicação, que é sempre um entrave muito, muito grande, e temos visto, enfim, vários exemplos, não só aqui na pandemia, mas, enfim, a comunicação é crítica muitas vezes, é cada vez mais crítica, e eu acho que essa comunicação não é bem feita, não é bem feita ainda. E quando for bem feita, essas dúvidas dissipar-se-ão. Muito obrigada, eu acho que sim. Eu então pedi à organização para identificar quem era a Marta e quem era o outro participante que gostaria de colocar uma questão. Eu vi que houve um wave, mas eu aqui não consigo identificar. Podem-me dizer então quem é a Marta? Ou a Marta, se conseguir abrir o microfone e colocar a questão, eu agradeço. Olá, boa noite. Estão-me a ouvir? Perfeitamente, Marta. Agradeço a vossa palestra, está muito interessante. Eu não sigo as outras palestras, mas esta despertou a minha atenção porque já sigo o tema dos plásticos e fui voluntária no Oceanário de Lisboa durante algum tempo, e gostaria não de colocar uma questão, mas de deixar uma chega à pessoa que perguntou à oradora como é que poderia reduzir os plásticos. Bem, essa tarefa é muito simples, basta querer. Começar por coisas tão simples como, em vez de beber água pela garrafa de plástico, comprar uma de metal. Adotar, por exemplo, a ideia de, em vez de ter um caixote de lixo, ter um vermicompostor, onde fecha o ciclo de tudo o que produz, termos alimentares em casa. O Biosfera deu há muito pouco tempo um programa interessantíssimo sobre como fazer detergentes que não só protegem as nossas roupas, mas também nos permitem proteger a nossa pele e economizar. E, por exemplo, desde a primeira fase da quarentena que aprendi a fazer os meus detergentes, por exemplo, há muitos workshops já hoje em dia, e há inclusivamente uma jovem que eu penso que é do Porto, que editou o primeiro livro, que é Viver Sem Produzir Lixo, e que ela editou um livro, e quem quiser poderá tentar aderir ao movimento zero, de zero produção de plástico, zero waste, exatamente. Mas, sei lá, coisas tão simples no nosso cotidiano como ir a uma loja e, se querem dar uma palhinha na bebida, rejeitar, comprar uma palhinha de bambu. Sei que no Porto não há, mas, por exemplo, aqui em Lisboa há já lojas conhecidas que vendem coisas a granel, produtos a granel alimentares, como a Maria Granel, que faz depois workshops. Enfim, há uma infinidade de coisas que só não é mais ecológico quem não quiser, penso eu, hoje em dia. E isso é uma excelente forma de eliminar plástico, não só como ir à praia e trazer plástico de forma voluntária e totalmente anónima, também ajuda. Marta, muito obrigada. Ser proativo, Paula, não há nada melhor. Aliás, acrescento aqui uma questão do Pedro Lamas, que tem uma ação interessantíssima, que eu acho que cada vez é mais uma tendência, Deus queira que sim, que são as embalagens reutilizáveis. Ou seja, o Pedro está a falar que levam Pirex para ir buscar comida, e já existem algumas estruturas deste tipo de embalagem que retorna e que é reutilizável. E coloca aqui também um ponto que é o aquecer, nomeadamente nos micro-ondas, aquecer comida no plástico. Isto também já está... entra um pouco também nesta questão de como é que nós trazemos para dentro do nosso organismo alguns contaminantes. Esse é um caminho. Sim, sem dúvida nenhuma. A temperatura e o plástico, enfim, a temperatura acaba por extrair do plástico uma série de compostos que depois acabam na comida que está dentro desse recipiente, não é? Quer dizer, isso é uma coisa que se sabe neste momento, não é? Bebidas quentes, também a mesma coisa, café em copo de plástico, por exemplo, é de evitar absolutamente. E, portanto, há realmente vários estudos que comprovam, de facto, essa lixiviação, vá lá, digamos, desses compostos para os alimentos que estão dentro desses recipientes, sem dúvida nenhuma. Agora, em termos de pandémicos, é muito difícil chegar a um sítio com uma embalagem nossa
que queremos que seja cheia com uma determinada coisa numa loja ou num supermercado e há sempre uma grande reticência. Já havia de antes, depois deixou de haver, porque pronto, problemas de segurança alimentar, etc. E agora com a pandemia é muito mais difícil fazer isso, não é? Pelas razões óbvias, não é? Não podemos passar a nossa embalagem para o empregado que vai servir, não é? Porque pronto, estamos ali a fazer uma passagem que não deve ser feita neste contexto. Claro, mas já, como a Marta falava da Maria Granel, aqui no Norte também existem imensas, a Ideal Bio. Há muitas. Há muitos sítios onde é possível nós irmos com a nossa embalagem e só trazer, digamos, o produto tal e qual como Sim. em detergentes, e muito obrigada por ter visto o Biosfera e ter ficado com essa informação de como fazer detergente em casa, é realmente tão fácil e tão económico. E a possibilidade de nós termos uma ação muito mais proativa, mesmo que nós, nesta estrutura de ir buscar determinado tipo de alimentos que agora não se conseguem comer em determinadas zonas, eu já vi isto em Matosinhos, alguém fazer num supermercado que tem comida, levava o seu produto, levava a sua embalagem, estendia, a pessoa punha e trazia. Ou seja, a capacidade criativa de cada um de nós de fazer a diferença é uma coisa que eu realmente admiro. Acho que sem dúvida. Claro que sim, também concordo inteiramente com isso. Além disso, acho que cada vez há mais opções nesse sentido, não é? E, portanto, acho que todas elas devem ser seguidas no sentido de tentarmos reduzir ao máximo o consumo de plástico. Nós agora estávamos aqui a abrir, e mais uma vez eu não vi quem é que me fez o wave, o nome com a Marta, porque eu não apanhei. Eu peço desculpa se quiserem fazer novamente para colocar a questão, eu agradeço. E se houver alguém da organização de Serralves que tenha encontrado o wave de alguém que eu não consigo ver, por favor. Eu não quero que ninguém deixe de fazer as questões diretamente, que são muito mais interessantes do que eu estar a ler as vossas questões e a colocá-las aqui à Paula Sobral. Estavam a falar realmente da redução e no princípio havia essa questão, quais eram os 5 R's. Eu acho que estes 5 R's ainda temos que ter em conta primeiro qual é a hierarquia e se o primeiro é recusar, eu acho que devemos fazer isso muitas vezes, vamos reduzir, mas vamos primeiro recusar as coisas que nos querem entregar em plástico. Se nós levarmos alguma alternativa, um saco de pano, outras alternativas para não estarmos sempre a consumir matéria-prima para fazer coisas que têm um uso, nós já tínhamos esta tendência a deixar de utilizar os plásticos de uso único. Agora, com a pandemia, houve aqui uma regressão, mas eu acho que esta atitude que já entrou na nossa consciência de querermos fazer algo diferente é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Eu estou a ver aqui no chat várias pessoas a partilharem também outras organizações onde as pessoas podem aderir e podem participar, o que eu agradeço imenso. Há aqui sugestões muito interessantes. A Vanessa está aqui a dizer que às vezes com muita resistência é que reeducamos os que trabalham nomeadamente nos supermercados e em geral não compreendem porque é que recusamos os sacos, entre outros produtos, mas que assertividade conseguem com grandes vitórias. Eu acho que sim, porque mesmo esta ação é um pouco uma ação quase de guerrilha. Eu não quero, portanto, este dizer que não é uma coisa que nos assiste a todos. Por favor, digam que não e levem alternativas que sejam completamente passivas das pessoas não se sentirem ameaçadas. Se as coisas não saem da minha mão, porque não pôr o meu alimento num recipiente que eu vou levar? Se eu chego ao fim e não quero pagar a saca e não preciso de levar uma saca quando vou à farmácia, por favor, ponham num saco de pano que eu levo. Sou completamente... Sim, eu penso que isso já é perfeitamente possível e eu vejo isso a acontecer todos os dias, não é? Mas acho que há um outro verbo que é também muito importante para além do recusar, que é o repensar. E o repensar eu acho que ainda é mais importante do que quer dizer, o recusar, claro que enfim, mas o repensar eu acho que ainda é mais importante do que tudo isso. Deveria ser aquilo que está à cabeça, porque no fundo é depois aquilo que vai reger o nosso comportamento, não é? E o nosso comportamento depois inclui o recusar, inclui o reutilizar, inclui essas coisas todas. Portanto, para mim, no topo estará repensar
repensar sempre. Se precisamos do produto, se não precisamos, se precisamos do saco, se precisamos disso tudo, não é? Portanto, se é aquela opção melhor, é a que tem menos plástico, é aquela que nos satisfaz mais em termos de sustentabilidade, enfim. Exato. Acho que temos que também, pensar. Também foi aqui falado no chat algo que eu acho completamente pertinente. Claro que nós não conseguiríamos viver sem plástico e ele tem um papel também muito importante em muitas coisas. Por isso eu acho que nós deveríamos deixar o plástico para determinadas questões que precisam de ser feitas assim, nomeadamente nos carros que são muito mais leves quando têm essas componentes, esses polímeros. Realmente, até na medicina existem essas fibras que utilizam plástico para fazer tantas coisas, ou seja, nós não estamos aqui a advogar que o plástico desapareça, ele tenha que ser consumido de forma bem pensada. Sim, eu não advogo nada o desaparecimento do plástico, eu não sou contra o plástico. O plástico é um material extraordinário, enfim, que nos permite múltiplas aplicações e que nos facilitou muita vida em muitos aspectos. Mas depois há o reverso da medalha, não é? Que é, o plástico não foi pensado em termos do seu fim de vida, não é? Nunca se pensou nisso. E, portanto, andámos distraídos 5 décadas a deitar plástico fora sem nunca pensarmos o que é que isto significava, não é? E essas quantidades avolumaram-se e só quando elas se tornaram realmente gigantescas é que, de facto, nos entrou pelos olhos adentro que não poderia ser assim, que bastava, não pode ser mais assim. Não é? Porque se pensarmos no uso final, enfim, no fim de uso, as coisas modificam-se muito e, portanto, neste momento, acho que tudo aquilo que é dirigido aos descartáveis tem muito a ver com isso, que é aquele plástico que está na nossa mão num minuto e num minuto seguinte está no lixo. Portanto, a utilização que fazemos dele é praticamente nenhuma, não é? Portanto, é mesmo enfim, um comodismo, vai lá, uma conveniência, que é um abuso ao mesmo tempo, face enfim, ao tempo que esse plástico depois persiste no ambiente, não é? E, portanto, acho que, enfim, termos começado, enfim, em termos globais, e a Europa até muito, enfim, de uma forma até muito rápida, digo eu, produziu logo diretivas e estratégia para os plásticos na economia circular, enfim, e, portanto, aparentemente as coisas vão evoluir nesse sentido. Eu penso que há incentivos para que isso aconteça, inovação, etc. De facto, o principal problema neste momento para mim são os plásticos descartáveis, os plásticos de uso único, aqueles que não se percebe para que é que servem. Na verdade, estão ali naquele momento, no outro momento, ou no lixo, não é? Agora, há plásticos que são feitos para durar, não é? São plásticos que ficam, por exemplo, esses plásticos que falou, agora dos automóveis, claro, são plásticos técnicos, têm enfim, tem muito a ver com a redução do peso e com enfim, também as emissões, a redução das emissões, que é também um aspecto muito importante aqui, não é? E, portanto, eu acho que o plástico veio para ficar, não é? Não penso que o plástico venha para desaparecer. Ele veio para ficar, mas tem que ser usado com bom senso. Ou seja, eu diria que no momento zero, quando alguém está a desenhar um produto, deveria pensar realmente qual era o fim de vida dele. E depois em que geografia é que nós estamos. Porque quando nós vemos determinado tipo de produtos e de embalagens em determinadas zonas do globo, onde é absolutamente impossível eles lidarem com aquela matéria-prima, lidarem com a embalagem. Ou seja, quem a pensou, não pensou em vários segmentos da humanidade. Não, claro que não, não pensou, mas, por exemplo, se os países que exportam esses materiais para esses países que não têm condições de lidar com os resíduos fossem responsabilizados por esses resíduos, talvez as coisas se modificassem um pouco. Não é? Porque quem exporta passaria a ter responsabilidade, um bocadinho da lógica da responsabilidade estendida do produtor, não é? Exato. Portanto, é a responsabilidade do produtor tomar conta do seu produto, não é? E nesse caso, se esses países que exportam tomassem conta desses produtos que exportam, não é? E dos resíduos que eles provocam, nessa altura talvez as coisas fossem um pouco diferentes. O Francisco quer fazer um comentário. Força. O Francisco Mesquita. Pode falar, Francisco, suponho eu. Força. Eu não tenho microfone, parece-me. Pois, mas eu suponho que a organização já consegue agora colocar o Francisco. Agora sim. Muito obrigado. De facto, está a ser bem interessante
esta palestra eu acompanho muitas aqui em Portugal e no Brasil, e esta está a ser muito especial. Então, só um comentário muito rápido. O primeiro vai no sentido de dizer que o lixo é um erro de design. O plástico, enfim, todo o lixo que a gente faz. E isto quer dizer que esta questão é uma questão muito complexa, não é? É muito complexa, e eu acho que a abordagem que tem sido feita é sempre uma abordagem muito fragmentada. Eu acho que seria bem útil juntar este conhecimento com muitos outros conhecimentos de muitas outras pessoas, peritos, cientistas, enfim, pessoas que estudam, mas não só, também pessoas que vivem o dia-a-dia, que somos todos, afinal. E, de facto, eu acho que falta essa abordagem complexa dos assuntos e depois dar uma resposta de acordo precisamente com essa abordagem, porque lá está, nós fazemos, de facto, sempre uma abordagem linear. A gente, nós, portanto, humanos, humanidade, ainda não aprendemos de todo a lidar com o que nos está a acontecer. E o que está a acontecer é algo absolutamente trágico, que põe em causa a nossa sobrevivência. Bom, dito isto, eu vou partilhar aqui um livro que eu descobri há pouco tempo e que vem precisamente nessa linha do que a professora te falou, não é? O primeiro passo, na verdade, é reduzir, não é? É consumir menos. É claro que não é... Sim, refletir, não é? Por vezes, não é? Ainda há pouco se falou aí dessas lojas que já existem, mas, por exemplo, eu moro em Ilhavo, aqui perto de Aveiro, eu não tenho essas possibilidades aqui. Tenho o Continente, tenho o Pingo Doce, e de facto, ainda ontem estive no Pingo Doce, portanto, por exemplo, comprei umas coisas e o plástico que eles usam, que eles utilizam na embalagem de rissóis e bolo, etc., é completamente, enfim, não se consegue entender porque é que não existe uma legislação que pura e simplesmente proíba isso. Mas ela, de facto, não existe, então as grandes superfícies continuam naturalmente com isso. Então, te dizer eu há pouco, queria partilhar aqui um livro que, de facto, alterou um pouco também, ou solidificou um pouco o que eu pensava sobre estas questões, que é de um economista, por sinal, francês, que se chama Serge Latouche, e que tem um pequeno livro que se chama Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno, em que justamente vai no sentido do comentário do slide, que aliás a professora partilhou connosco, e aliás o caminho parece-me ser este, mas na verdade eu também não vejo os políticos e os governos a tomarem uma ação já, não é daqui por 1, 2, 10, 20 anos, é já. Isso não está a acontecer de todo. Então, enfim, o que fazer, não é? O que fazer? Eu há pouco colocava a questão à professora, o que é que cada um de nós pode fazer já? E essa questão é uma questão importante. Mas também eu acho que há uma outra questão que é tão importante quanto essa. Por exemplo, sabe-se que o decrescimento da população na Europa, na América e em parte da Ásia estagnou. Portanto, nós não vamos crescer mais. Mas a África e a Ásia, mas particularmente a África, está a ter, ou vai ter nas próximas décadas, um crescimento absolutamente avassalador, diria mesmo. Essas pessoas têm um nível de vida muito inferior ao nosso. Portanto, nós não podemos eticamente pedir a essas pessoas que consumam menos do que aquilo que elas consomem. Na verdade, vão consumir. Então, existe aqui uma duplicidade de níveis de vida, né, bem diferentes, e que tem que ser articulado. E isso, enfim, não cabe tanto a nós, enquanto consumidores, se bem que temos um papel necessariamente importante, mas cabe também, naturalmente, aos grandes decisores que continuam, na minha opinião, a pouco ou nada a fazer. Enfim, era apenas este comentário que eu queria deixar. Agradeço uma vez mais
esta partilha de informação que, de facto, como eu referi, está a ser muito, muito, muito interessante. Parabéns às pessoas que organizaram, da palestra, a Serralves, enfim, a todos. Muito obrigado, Francisco. O Obrigada, Bruno obrigada. e a Marta querem colocar também uma questão. Não sei se ouvíamos o Bruno e depois a Paula, se não se importasse, que nós estamos a chegar aqui, digamos, aos momentos finais e depois, ao responder, faríamos o fecho. O que é que acha, Paula? Poderemos fazer assim? Sim, pode ser, pode ser. O Bruno, pode então partilhar connosco, é o Bruno e a Marta. Eu ia pedir à organização de Serralves para poder abrir os microfones do Bruno e da Marta. Estou? Sim, sim. Força, Bruno. Não sei se me conseguem ouvir, obrigado. Eu vou ser muito rápido e deixar a Marta fazer a pergunta, que eu sinto que estou a usurpar as perguntas todas. Não é bem uma pergunta. Primeiro, a responder ao Sr. Francisco antes. Existe uma lei, desde 2018, que foi adotada, começa agora em 2021, acerca do single-use plastics em toda a Europa. Vai ser proibido 10 itens que são muito... Portanto, vão desaparecer das grandes superfícies comerciais. Esperemos, não é? Essas embalagens, portanto, existem leis acerca disto. E a pandemia tem vindo a destruir muita coisa. Uma delas, o preço de petróleo está tão baixo que neste momento é mais barato produzir plástico de petróleo do que reciclar, o que também é outro grande problema. Agora, eu acho que no consumo também não é só o que escolhemos, como é que eu ia te explicar isto em português? O meu português está muito mal. Nós não temos de ter os produtos todos que temos neste momento nos supermercados, ok? Um dos grandes problemas aqui no Egeu, por exemplo, que nós apanhamos mais no mar são as ghost nets, as redes de pesca perdidas, ok? Não precisamos de ter peixe fresco na quantidade que temos nos continentes e pingos doces e não sei o quê. Portanto, também faz parte de fazer não sei como é de explicar, uma pressão para não termos tantos produtos, o que vai contra a nossa preguiça, digamos. Nós, neste momento, estamos habituados a ter todos e quaisquer produtos disponíveis a todo o tempo. Já ninguém sabe quais são as épocas da fruta e dos vegetais. Isso é um grande exemplo. Mas talvez uma pressão mais sobre as indústrias e não tanto no consumidor, que somos nós, não é? O pequenino consumidor vai ser mais importante. Eu acho que qualquer movimento que possa existir é bom, mas as indústrias são o principal produtor de plástico. É o decrescimento sereno, não é, Bruno? Desculpa? É o decrescimento sereno. É nessa linha que nós estamos. E Exato. então, a questão... Queria colocar uma outra questão à professora Paula. Não. Agora deixo a Marta e deixo a professora ir descansar. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Está numa ilha lindíssima. A Marta quer colocar agora a questão? Sim, bem, não é colocar uma questão, vejo o Francisco um pouco apoquentado com as questões de como reduzir. Se lhe ajudar, existe este livro em português, não é que eu queira fazer publicidade, da Maria Granel, que é uma senhora que iniciou um movimento em escolas e ensina a reduzir, é inspirado na protagonista americana que iniciou o movimento Zero Waste. E depois este livro de Ana Milházaras, a jovem, penso que do Porto, que decidiu-se a viver sem lixo. Tanto um como o outro ajudam a quem queira reduzir. E já agora, o Francisco estava-me a dizer que é da zona de Ilha, que tem muita dificuldade. Eu tenho o privilégio de falar da capital, onde já existem muito mais coisas. Mas isto para dizer o seguinte... somos o consumidor e temos que educar as empresas. E também podemos fazer o seguinte, que é chegar por exemplo, eu aqui vou ao continente mais próximo, o Vasco da Gama, e quero umas douradas. Eu não trago o plástico em que eles envolvem as douradas. Eu levo o meu Tupperware de casa, peço e já vêm até dispostas, prontas a pôr no congelador. Há uns tempos tive uma situação caricata que foi... Ficaram a olhar para mim quando eu pedi para as douradas serem postas no Tupperware. Parecia o extraterrestre que ali caiu. Quando eu fui à recepção, pedi para falar com o senhor do departamento.
E ele virou-se para mim e disse, pronto, eu vou autorizar a que façamos isto, mas é por uma questão de higiene. E depois mostraram-me o Continente, já desenvolveu uma nova embalagem para pôr o peixe, mas que é forrada, é de papel por fora, que é para iludir, encher o olho, mas por dentro é forrada com plástico ultra fino. Ou seja, são tudo questões políticas. Eu não consigo ir a uma frutaria e trazer uma banana ou uma laranja dentro de um saco de plástico. Basta pôr-lhe a etiqueta do preço sobre a casca e está feito. São estas pequenas escolhas, para além de que também não quero fazer publicidade, mas os robôs de cozinha fazem bons croquetes, bons rissóis, sem ter que trazer a embalagem para casa. São estas pequenas coisas que talvez ajudem, não só o Francisco, mas outras pessoas que possam estar do outro lado com esta mesma dúvida. E depois, quando comemos na rua, eu tenho o meu kit com faca, com garfo, com colher, com palhinha, e cada vez que vou a alguém na rua que me venda comida, pronto, pela rua, eu digo logo, não quero isto ou não quero aquilo. E estar a dizer ao funcionário da empresa é estar a dizer, pelo menos espero eu, uma cadeia que vá passando e que faça chegar esta informação para a empresa saber que há cada vez mais gente que não quer aquele plástico. Muito obrigada, Marta. Eu acho que sim, é por aí, eu acho, concordo perfeitamente, esse é o caminho. Aqui nós vamos agora fechar com a Paula. Correu também aqui uma informação muito interessante e reforça a ideia de comprar localmente e em feiras, o que significa, nós aqui no Porto, e eu acho que praticamente existem feiras praticamente em todo o sítio, e ainda é possível, mesmo em confinamento, com todos os cuidados e obedecendo às regras que cada município decreta, é possível ir às feiras, comprar localmente, levamos as nossas embalagens e trazemos tudo fresco, com a quantidade que nós queremos. Eu acho que esse é realmente um caminho. Eu gostava que a Paula fizesse então agora, se faz favor, um apanhado de todas estas questões e no fundo, estes anseios que os nossos participantes mostraram aqui, para depois fecharmos, se não se importa. Bom, essa é uma tarefa bastante difícil, não é? Porque isto é uma coisa realmente... Eu, para já, agradeço muitas das intervenções que foram feitas, não é? Dos comentários, porque, de facto, trouxeram também aqui uma diversidade de opções, no fundo, as tais opções sustentáveis que eu falava, não é? Que concretizaram essas opções e, portanto, a quem agradeço, evidentemente, que o tenha feito. E portanto há de facto muita coisa, cada vez há mais coisas. Há uma atitude interior também que eu acho que é muito importante que nós tenhamos, um compromisso connosco próprios para podermos de alguma maneira encetar este processo, que, como eu disse muitas vezes, é um processo que nos esmaga porque parece demasiado impossível. E portanto acho que todos estes exemplos que foram aqui dados acho que contribuem para que isso possa acontecer e para que nós possamos achar que temos também capacidade de o fazer. O ónus obviamente disto tudo não é do consumidor, não pode ser posto no consumidor, é evidentemente que não, quer dizer, a indústria, e não só a indústria, enfim, diria que todos nós temos que fazer alguma coisa para que as coisas sejam consoante o que nós desejamos. No entanto, é certo que, e também foi falado, já não sei quem falou, que politicamente, e enfim, em termos dos governos, as leis existem, mas depois levam muito tempo a serem implementadas, e isso é verdade, nada acontece com a rapidez que nós desejávamos, isso é uma coisa certa, não é só as leis, é muita coisa. Queremos sempre, quando estamos já quase a ver a solução, nós queremos que isso aconteça, e isso não acontece logo, acontece dali a um tempo, há um horizonte que é sempre muito maior do que nós desejaríamos. E isso tem muito a ver também com a capacidade de adaptação da economia, não é? Porque, no fundo, tudo isto é um problema também económico e, evidentemente, que as empresas da cadeia de valor não vão, enfim, sair prejudicadas por causa dessas novas alternativas. E, portanto, essa reconversão, essa inovação que é preciso fazer no sentido de poder prevenir e reduzir bastante este problema, leva ao seu tempo, não é? Muitas vezes isso explica porque é que as coisas não são feitas quando a gente quer, porque eu também quero que seja já. E, no entanto, sei que não vai ser, mas existe, de facto, essas diretivas que já estão na mesa e que vão ser implementadas. E, portanto, a indústria também sabe isso, e a indústria está-se a mexer para que isso também, para poder acomodar isso, no fundo. Portanto, isto vai acontecer. Cabe-nos a nós fazermos a nossa parte, no sentido de, enfim, fazermos as nossas tais opções sustentáveis, pensar muito bem, não é?
e pensar muito bem e consumir menos e mais criteriosamente. O peixe, só uma última palavra para o peixe. Não posso deixar de falar no peixe, eu por acaso gosto muito de peixe e gosto muito de ter muito peixe à minha disposição. A questão do peixe é que a pesca é insustentável, na grande maioria dos casos, não é? E, portanto, essa pesca insustentável não tem a ver com o problema do plástico, não é? Essa pesca insustentável tem outras consequências. Tem consequências, por exemplo, ao nível da biodiversidade, não é? Portanto, outra crise que atravessamos, não é? Portanto, há várias crises aqui que por vezes se tocam, não é? E esta é uma delas, não é? Mas, de facto, o facto de termos muito peixe tem muito a ver com a nossa aptidão para consumir muito. E lá está outra vez o mesmo problema do consumo. Portanto, de facto, é o consumo que nós temos que reduzir. Não só do plástico, também se calhar do peixe, não é? E de outros peixes que consumimos, como se não houvesse amanhã, não é? Portanto, temos que realmente assim não vai haver amanhã. Temos que pensar bem. Claro. Eu agradeço imenso à Paula Sobral, a todos os participantes, vocês foram excelentes, é realmente um prazer estar aqui convosco, seguindo um pouco o protocolo desta grande casa de Serralvos que me pediu para agradecer ao Mecenas do Parque, a Sonai, muito obrigada. E o próximo tema, por favor, estejam aqui connosco na próxima semana, exatamente à mesma hora, as alterações climáticas e os oceanos. Vamos estar aqui outra vez à volta do mar, mas fazer esta ligação com as alterações climáticas com o Vítor Vasconcelos. Muito obrigada por estarem aqui, por favor, conto convosco na próxima semana. Muito obrigada.